Fala aí galera do canal, beleza? Hoje o assunto aqui vai ser fãs, ventoinhas. Quero compartilhar aí um pouco com vocês o processo de como que foi a otimização delas aqui no meu setup. Já fiz alguns vídeos no canal mostrando outras partes, mas então agora que ela está aqui quase completa já e eu pude brincar um pouco com as curvas, né, das ventoinhas aqui. Então eu quero compartilhar com vocês como que eu achei a configuração ideal para o meu gosto. Claro que vão ter aí opiniões diferentes, mas pelo menos vou mostrar quais são as ferramentas para vocês poderem mexer aí, brincar e ver o que vai se adaptar mais ao estilo de cada um. Antes de passar então aqui pelas telas vai ter na BIOS e também tem uns softwares do Windows aqui que eu usei. Mas antes de mostrar isso, algumas dicas que eu quero dar. Então, a primeira delas, que acaba sendo meio óbvia, é comprar hardware novo, né? Não tem jeito. As ventoinhas antigas, elas vão ser mais barulhentas mesmo pelo desgaste mecânico, né? Essa aqui, por exemplo, ó, uma ventoinha foda pra caramba da Silverstone, só que ela é antiga, então eu ligo ela aqui, por mais que ela tenha um potenciômetro para ajustar, mesmo na rotação mais baixa, ela é barulhenta. Então, mesmo sendo uma ventoinha de uma altíssima qualidade, já tem quase aí uns 14 anos, eu diria, por aí. Então não tem como salvar muito, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica já emenda um pouco com a primeira, é fazer sempre a manutenção do PC, ou seja, limpar, tirar o pó, porque o pó ele entra aqui no rolamento da ventoinha e ferra tudo, cara. Então tentar sempre manter o PC bem limpinho aí, sem pó. E a terceira dica, que é bem importante também, se você curte esse tipo de configuração, de customização de ventoinha, você vai ter que comprar os fãs do tipo PWM, né? Que é Pulse Width Modulation. Ele consegue ter um controle bem maior da rotação da ventoinha do que se fosse um fan que não tem essa opção. E como que você vai saber? Além das configurações do produto, né? Você pode identificar isso pelo conector. O fan tradicional ele tem 3 pinos só e o PWM tem 4. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer um investimento nesse tipo de ventoinha, ela compensa muito, mesmo tendo um preço bem mais alto. A dica número 4 é, se o seu gabinete tem espaço para colocar ventoinha de 12 ou de 14, opte pela de 14, porque quanto maior a ventoinha, ela precisa girar menos rápido para empurrar o ar, então elas acabam sendo mais silenciosas. Mas isso também não é uma regra, né? Um fã ruim de 14 ele vai ser pior, tem um desempenho pior do que um fã ótimo de 12. Mas se você for comparar, por exemplo, da mesma marca e como regra geral, os de 14 eles são a melhor opção. Então, se tiver lugar para colocar eles, opte por eles. Então, essas são as dicas aí que eu tenho que dar antes de começar a mostrar a parte de software. Para dar um overview bem rapidinho aqui de como que estão as minhas ventoinhas. Então, ó, eu tenho 4 ventoinhas no meu gabinete. Então, essas duas aqui, ó, elas fazem parte do water cooler que eu estou usando e elas estão na configuração intake, elas estão jogando ar para dentro do gabinete. Enquanto essas outras duas aqui, elas estão na configuração exhaust, então elas jogam ar para cima. Então eu consigo criar esse fluxo aqui, ó, de ar. Além disso, tem a bomba, né, a própria bomba do water cooler e as ventoinhas da placa de vídeo aqui. São duas. Então vou mostrar qual que é a melhor forma de deixar as curvas desse setup. A estaca zero para configuração das curvas de ventoinha é aqui na BIOS. Estou mostrando aqui a minha BIOS é da Gigabyte, vai mudar um pouquinho aí dependendo da marca, mas vocês entrando nessa configuração de fan vai ser a mesma ideia. Então eu entro aqui, ele já me mostra essa curva aqui que é o jeito que eu estou usando. Ela por padrão, quer ver como é que ela fica?
reparem nessa curva aqui, então, ela tem uma inclinação ela bem acentuada. Eu não sou muito fã desse tipo de curva, porque dependendo da temperatura, ele diminui e abaixa, diminui e abaixa. E essa variação na rotação, ela geralmente é um incômodo maior do que se ela ficasse parada numa velocidade alta aqui. Então, como que eu fiz para setar aqui a minha curva ótima, né? Você vem no manual e aí você pode ir arrastando as bolinhas para onde você achar melhor. Como que foi o procedimento para mim? Eu venho aqui e vejo quanto que está mais ou menos a minha temperatura, ó, CPU 35 graus. Então eu encontro aqui no gráfico 35, aqui ó, 35. E aí eu dou um jeito de colocá-la para cima ou para baixo, né? Então aqui ó, 35, e aí eu vou variando a porcentagem do PWM. O ideal é você ir brincando aqui com isso e como ele está nessa temperatura, a velocidade aqui ó, da ventoinha, tá vendo? Ó, ela já aumentou. Então você vai brincando aqui com isso. Ó, baixou agora. Você tenta encontrar qual que é uma velocidade aqui que você ache tranquilo de usar no dia a dia. Que é quando o seu PC vai estar geralmente a maior parte do tempo, né? Essa curva aqui, deixa eu ver se eu consigo refazer isso. Silent, manual, não. Tudo bem. Essa curva aqui eu estou usando para as ventoinhas do meu radiador. Então, qual que é o gatilho aqui, ó? É a temperatura da CPU. Então, essas ventoinhas aqui, eu quero que elas fiquem baseadas na temperatura da CPU. Isso aqui vai se aplicar tanto para a ventoinha quanto para a bomba do water cooler, tá? Então, já tenho aqui algumas configurações da ventoinha. Vou sair sem salvar. E isso aqui foi para mostrar, então, o que é importante. Você vai ter que brincar aqui com essa curva, descobrir o que é melhor para você. O ponto inicial é esse que eu falei, de ver qual que está a temperatura atual e buscando aqui qual que é uma velocidade que você acha confortável de trabalhar. Você vai ouvir a ventoinha disparar, né? E aí aqui, então, em altas temperaturas é onde eu deixo o fan na capacidade máxima, né? Aqui, ó, se a minha CPU chegar em 90 graus, eu quero que ele esteja em 100%. Fora isso, não precisa, né? Então, é meio que uma curva exponencial aqui, que ele realmente só precisa entrar em ação quando tiver bem pegando fogo aqui a máquina. No caso contrário, não precisa. Ele tem alguns presets aqui, né? O silent, normal, mas eu acho muito agressivo aqui. Por exemplo, em qualquer uma dessas configurações, em 60 graus aqui mais ou menos, ele já vai estar em 100%, né? Eu acho que não tem necessidade disso, mas aí vai de cada um. Aqui eu curti, foi nesse esquema aqui. Agora tem um problema, né? Aqui, ó, nos gatilhos, aqui, ó, se você colocar... Eu tenho três canais aqui, né? Eu tenho a CPU, o System Fan 1, System Fan 2. A CPU, ele só dá conta da CPU. Esses Cs aqui são os Case Fan, então, né? E aí, você pode colocar um gatilho aqui de temperatura. Pode ser do próprio sistema, né? Tem um sensor de temperatura na placa-mãe. Tem a temperatura do chipset, temperatura da CPU, temperatura do VRM. E esse aqui eu não manjo sinceramente o que é. Mas então você tem essas opções. Aí eu me pergunto qual que é o problema? Às vezes eu quero deixar uma ventoinha do gabinete aqui de acordo com a temperatura da placa de vídeo, né? Que para quem joga isso é muito importante. E na BIOS não tem essa possibilidade. E também aqui na BIOS você não consegue controlar a ventoinha da placa de vídeo em si, né? E aí então que vai entrar os softwares do Windows. Vou mostrar a seguir.
Dito isso, agora vamos para a placa de vídeo. O esquema todo está nesse software aqui que é da MSI. Apesar de eles produzirem placa de vídeo própria deles, né? Esse programa aqui funciona com qualquer marca. Tanto é que a minha aqui é da Gigabyte e eu uso esse software. Então ele é bem legal para você controlar várias coisas aqui da placa de vídeo, né? Não só a ventoinha, você pode fazer overclock nela aqui também. Então é bem legal, dá para brincar bastante. Ele mostra alguns gráficos aqui, ó, de temperatura, tem um monte de coisa. Você pode fazer benchmark, é bem legal. Mas vou mostrar aqui como que é a regulagem da ventoinha. Você pode deixar que tem essa curva aqui no automático, né? Ou não estou conseguindo mexer aqui porque eu travei, mas você pode colocar uma velocidade fixa aqui. Só que o legal é, você vem aqui nas propriedades, vem aqui ó, fan, e aí a mesma história lá da BIOS, né? Tem esse gráficozinho aqui de temperatura versus a velocidade da ventoinha. As placas de vídeo mais novas, elas já têm um mecanismo de você deixar o fan totalmente desligado em idle, né, quando você não está usando. É bem legal isso, deixa mais silencioso ainda e também consumir um pouquinho menos de energia. Mas por que que eu não fiz isso? Essa minha placa em específico, não sei se é um problema dela ou se é de toda essa linha aqui da Gigabyte, quando ela tá em zero e ele liga para alguma coisa, ele faz um barulho bem bizarro, cara, um barulho alto pra caramba, dá até medo, sabe, tipo treme o PC. Então eu deixo aqui em 20% em idle e aí a mesma história aqui da BIOS, né? Eu quero que ela fique em 100% só se, pô, atingir 100 graus aqui, o que não vai acontecer. Porque essa ventoinha da placa de vídeo aqui ela é bem barulhenta, então eu deixo ela menos agressiva aqui, vamos dizer, né? Então é isso, você pode ter algumas configuraçõezinhas aqui. É, é até que simples, né? Então esse software aqui vai funcionar, acredito, para todas as placas, né? A minha funciona aqui da de Gigabyte. E então depois desse vou pro próximo software, que é o último, que eu já falo o que ele vai fazer. Bom, esse último software aqui eu confesso que eu deixei o melhor pro final, mas ele realmente é muito legal aqui. Dá pra fazer uma coisa que eu não consegui fazer com nenhum outro software, nem na BIOS, nem nada, só com esse aqui, que é regular a velocidade de uma ventoinha do gabinete baseada na temperatura da placa de vídeo, que é uma coisa que faz bastante sentido, né? Então esse software aqui, ó, o Fan Control, vou deixar o link aí embaixo. Mas como que ele funciona basicamente? Você vai abrir aqui, ó, eu já nomeei aqui o radiador, o fan que está em cima, a bomba. Ele vai vir com esses números aqui, ó, 4, 5, 6, aí você tem que ir descobrindo qual que é cada um. Só você colocar uma velocidade aqui, você vai ver qual que está refletindo, né? E aí você tem que identificar. Ele não faz isso automático, mas é tranquilo de fazer também. E aí, ó, o único que eu estou controlando nesse caso aqui são as minhas ventoinhas que estão em cima do meu gabinete, que é essas de 140 que eu tenho aqui. E aí, você vem aqui, ó, você pode escolher uma curva. E é onde que ficam as curvas? Aqui embaixo, ó, tenho as curvas. Então, eu tenho uma curva que é flat, deixar a velocidade sempre em 70%. E o bacana é esse aqui, ó. Você pode selecionar uma fonte, né, de temperatura, que no caso eu escolhi aqui, ó, GPU. Então eu venho aqui e posso fazer a curva que eu quiser, baseado na temperatura da GPU. Eu coloquei os ventiladores do gabinete para eles acelerarem aqui quando a GPU tiver ficando quente. Então muito bacana eu conseguir ter esse controle com esse software. Ele tem uma interface bonita aqui também, né? Então foi uma descoberta legal que eu fiz aí nos últimos tempos. Vou deixar o link na descrição. E então acho que eu cobri os três casos de uso
que eu tô usando aqui no meu setup, galera. É isso! Espero que vocês tenham curtido as dicas aí que ajudem na configuração de todo mundo. Peço aquele joinha, inscrevam-se e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!